Olá, boa noite a todas e a todos. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Eu me chamo Cláudia. Estou aqui com o objetivo de trazer temas às segundas-feiras nas nossas lives, temas que diz respeito ao cotidiano, às questões, filosóficas, existenciais, a temáticas que tem a ver com os nossos sentimentos. Então, estamos aqui para a gente poder pensar sobre a gente, sobre o nosso modo de viver. E esse espaço da live, de alguma forma, é trazer novas perguntas a respeito da gente mesmo, né? Então, o objetivo é trazer provocações, reflexões, tá? Eu agradeço a presença de vocês toda segunda-feira, às 21 horas. O pessoal já está entrando aqui. Muito obrigado, querido Anderson. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Sempre bem-vindo, participativo. Estamos já aqui, nessa caminhada, dessa parceria com os colegas, com os amigos. Esse momento que a gente é um momento aí da vida, do dia, da semana, em que olhamos para a gente, para os nossos desafios. Acho que todos nós, não sei se todos nós, mas eu estou generalizando aqui, mas acredito que uma boa parte das pessoas querem evoluir como pessoa, Você quer amadurecer como pessoa? Então a live ela tem esse objetivo de olhar, para a nossa capacidade de melhorar o nosso jeito de viver. Bom, o pessoal já está entrando, obrigado pessoal que já tendo a paciência de aguardar o pessoal entrar, muito obrigado. O Cláudio Testa, a Ariadne, obrigado Sérgio, boa noite a todos amigos. Eu sou a Cláudia, também para quem não sabe eu tenho um canal no YouTube, estou começando, mas eu peço para que vocês possam divulgar, é Cláudia Fabiana Jesus, estou divulgando o canal porque ele precisa ter um número de 1000 inscritos para a gente poder fazer as lives no YouTube, porque aí a capacidade é maior de atingir as pessoas, e a gente vai aprendendo, vai amadurecendo novas ideias e projetos. Então, entrem lá no canal, se inscrevam se quiserem e eu agradeço muito. Se puderem compartilhar também, tá? Obrigado, Mário, pela sua presença. Seja bem-vindo. O Júlio Guedes, um grande abraço, querido, a Belinha. Hoje a gente vai falar de um tema que tem a ver com a questão contemporânea, de alguma forma. A gente traz também temas que tem a ver com a nossa sociedade, porque é agora que a gente está vivendo, a gente não está vivendo nos anos 70, hoje estamos em 2021, em maio de 2021, então trazemos temas do nosso cotidiano e da nossa sociedade atual. E o que isso reflete no nosso modo de ser, nas nossas escolhas. A gente tem que olhar para a gente e tem que também olhar para esse contexto social. Boa noite, Marcos. Um grande abraço. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pela sua presença. Mando um abraço para a gatinha. Zizinha. Ednilson, meu amigo, um abraço. Rafael. O Gui Marcondes. Pessoal, vocês estão... Eu não fiz essa pergunta. Vocês estão ouvindo o áudio? Tudo bem? Tá tudo certinho? Me dá ok, por favor, Porque às vezes eu falo um pouco mais alto, porque eu tenho a voz baixa. Mas se tiver tudo ok, é pra gente começar. Então, o tema contemporâneo tem a ver com esse uso, o uso excessivo de medicamento, o uso excessivo de remédios, e até essa questão do sujeito hipocondríaco, que a gente vai falar um pouco disso, Mas por que eu tô trazendo até esse tema, agora em maio? Maio é um mês, não sei se vocês sabem, Dia 5 de maio, hoje é dia 3, então é na quarta-feira. 5 de maio é um dia, não sei se vocês sabem, até uns anos atrás
a gente fez um movimento sobre o uso dos benzodiazepínicos. Isso aí foi antes do Covid. Esse movimento da gente ir para a rua, poder falar dos usos excessivos e dos usos inadequados dos remédios e principalmente os calmantes, tá? Então a gente fez esse movimento lá antes do Covid, agora a gente vai trazer, eu estou trazendo aqui, porque é um tema muito presente, atual, e que a gente precisa olhar para ele, tá? Então vamos lá. Obrigado, Fátima, um grande abraço, Jairo. Jaime, obrigado pela sua presença. Regis, que bom que você está aí, um grande abraço. Meu pai querido, um grande abraço. Um abraço gigante. Então, dia 5 de maio, né, que é um dia nacional do uso racional de medicamentos. Essa foi uma data criada, né, com o propósito, né, de trazer para a população os riscos de fazer o mau uso dos remédios, né, o quanto tem um uso indiscriminado, né, é um uso errado, um excesso, né, da automedicação também. Então, o quanto é comum a vizinha dar um remédio, né, o vizinho, o colega tá na bolsa, né, e o quanto qualquer dor a pessoa já se automedica. Então, dia 5 de maio é o Dia Nacional do Uso Racional dos Medicamentos, né? De alguma forma, trazer essa reflexão, né, para a população, né, para quem trabalha na área da saúde, do quanto, né, o uso de remédio errado, inadequado, né, o quanto isso traz prejuízos para a saúde, né, traz intoxicação para as pessoas, né, traz complicações graves, porque você fica se automedicando, e isso pode levar até a questão, né, da morte, do falecimento. Não é qualquer remédio que você vai tomar que vai dar certo para você. Então, a gente tem uma cultura brasileira muito comum de uso de medicamento e um vai passando para o outro, né? Então, como já é maio, então eu trouxe também esse tema e a gente poder falar do sujeito, do sofrimento, da relação dele com as doenças e também com os medicamentos, tá? Mas tem esse tema, se você não sabia, 5 de maio é o Dia Nacional de cuidar, né, dessa temática de você não fazer o mau uso dos remédios, o uso excessivo. Nem tudo na vida tem remédio, né? E aí a gente precisa amadurecer e buscar outros remédios que não sejam o remédio químico, tá? Então vamos lá, pessoal, o som tá bom, obrigado Sérgio, Elisângela, boa noite, minha amiga querida, guerreira. Gabriel, obrigado pela sua presença, um grande abraço, já estamos aqui. Luana, um grande abraço, querida, lindeza você. O Marcos, na verdade não é o dia do uso do medicamento, dia 5/5, na verdade é uma data, né? Ela é nacional, ela é do Brasil, né? Que é o uso racional, né? Fazer um bom uso dessa questão dos medicamentos, né? Um uso racional dos medicamentos, porque tem os abusos, tem os usos excessivos. Então é para a gente pensar sobre o mau uso dos remédios, tá? Boa noite, Ed, seja bem-vindo, um grande abraço. Estamos todos juntos aí na caminhada da vida. Marcelo Rodrigues. Então vamos pensar sobre o ser humano e a relação dele com os remédios. O ser humano e na sua relação com adoecer, com doenças. O que está acontecendo, né? Como que você é? Você é uma pessoa... Qualquer dor de cabeça, você tem remédio na sua bolsa, né, na sua mochila. Você faz isso no seu cotidiano. Você é uma pessoa que quando tem algum sintoma, você já de alguma forma acha que está com uma doença grave. Você tem mania mesmo de comprar remédio, né, como se você fosse na farmácia, fosse um supermercado, você pega o carrinho ou a cesta e vai colocando os remédios. O que será que você tem que colocar na sua vida que nenhum remédio vai dar para você? Então a gente já está começando a live questionando o uso dos remédios, tá? O mau uso, na verdade, tá? Mari, obrigado.
Marcos coloca que a live tinha que ser na quarta, né, Marcos? Mas não dá, assim. Hoje ainda eu saio do consultório numa correria e quarta eu chego bem tarde, né? Mas a gente tá adiantando aí, não dá pra gente fazer na quarta. Gabriel, um abração. Du, obrigado pela sua presença, tava sentindo sua falta, tá? Vamos lá, é que eu gosto de interagir aqui, se deixar eu fico uma live inteira interagindo. Obrigado, Ângela. Então vamos lá. Pessoal, você na relação sua, né, com o seu corpo, né, com a sua saúde e doença, que é esse contínuo, né, como que você olha para você assim? Então, a live tem a ver, né, a gente vai falar dos remédios, mas vai falar desse ser humano, da sociedade contemporânea, que de alguma forma estimula os usos, os mau usos, né, dos remédios. A gente está aqui, né, eu estou falando dos remédios, eu não sou médica, né, minha formação é psicologia e a formação aí na psicanálise, em outras áreas específicas, mas a questão é do mau uso, né? A pessoa precisa tomar um remédio com acompanhamento médico, com bons médicos, tá? E eu tenho essa experiência, né, de trabalhar também na temática de uso e abuso de substâncias psicoativas, né, que aí inclui o álcool, outras drogas, né, tabaco e também, né, a dependência, né, dos benzodiazepínicos, que são os remedinhos de tarja preta, que a gente sabe que o Brasil é um país que, né, ele bate recorde, assim, do quantas pessoas usam remédios para dormir, para acalmar, e a gente está aqui para questionar sobre isso, né? O que isso significa sobre a sua vida, como que você lida com o seu mal-estar, tá? Então vamos pensar. E aí tem esses mau usos dos remédios, e aí isso pode chegar até desenvolver uma pessoa num quadro, né, de hipocondríaco, né? Que é muito comum a gente ver, não sei se você já passou por isso ou você tem essa tendência nessa relação com a doença muito forte. Então a gente vai ampliar a live aqui, né, para vários aspectos, tá, de pensar o ser humano, tá? Só para a gente pensar, acho que essa questão até desse termo, né, hipocondríaco, pessoa, né, que tem esse quadro, né, de ser uma pessoa hipocondríaca, o que é isso, né? A gente o quanto é importante olhar para esse diagnóstico, né? Na verdade, quando a gente fala hipocondríaco, às vezes a pessoa não tem esse perfil, mas se ela não tomar cuidado, né, ela pode chegar nesse quadro, porque a relação com os remédios, com a busca da doença, de querer controlar tudo, né, de ter um estado de ansiedade excessiva e a busca, né, dos diagnósticos, como é comum hoje, assim, né, porque a gente vive numa sociedade que, né, tem a indústria farmacêutica, né, que é uma indústria aí poderosa, né, os diagnósticos, as patologias, e aí tem todo um aparato, né, para sustentar essa questão aí das doenças. Então tem pessoas que fazem um mau uso, fazem um uso errado, até isso desenvolver de uma forma tão grandiosa que a pessoa às vezes, né, tem um quadro aí de hipocondríaco, né, uma pessoa que de alguma forma tem um estado psíquico em que a pessoa tem uma crença até infundada, né, de que ela padece de uma doença grave, né, e ela costuma ir, né, é uma obsessão com sintomas no corpo, né, preocupado, né, nessa autoobservação, o que eu tenho, né, de alguma forma é algo irracional que ela tem com o corpo dela, né, e tá ligado aí à relação com a doença, o medo da morte, né, aos medos em relação à doença, o corpo dela. Então tem a ver com um quadro maior que né, a gente pode ajudar as pessoas que têm isso, né, depois a gente pode aprofundar um pouco sobre isso. Então as pessoas têm até essas manias, esses hábitos que podem, em vez de ajudar a pessoa, prejudicar e ela desenvolver esse quadro maior, né, dessa busca dos excessos do remédio, né, o lugar do remédio na vida de uma pessoa, né.
O Anderson coloca aqui, né, que tem um parente, o pai que tem isso, às vezes é muito comum. Isso é estimulado pela nossa sociedade. Boa noite, Zé. Boa noite, Luciano. O Ed também coloca aqui que já chegou a tomar 5 tipos de remédios diferentes, né? E aí esse mau uso, essa bagunça dos remédios, porque cada remédio, gente, tem um efeito, tem um objetivo, tem uma quantidade certa, tá? Então a gente tem uma tendência de uma automedicação muito errada e a gente precisa falar sobre isso, assim, acho que, né, a gente precisa parar e olhar para isso, porque senão vira uma coisa normal, né? Você tem na bolsa daquela mulher um monte de remédio e ela quer salvar todo mundo, ela distribui os remédios, então, né, a gente tem que pensar sobre também o lugar da doença, de tolerar uma dor, também tem a ver com dor, então vamos pensar, mas de alguma forma hipocondríaco, não sei se vocês conhecem alguém, ou você tá fazendo isso com a sua vida, ou você tem algum parente aí próximo, né, que de alguma forma tem uma obsessão. Obsessão é aquela ideia, de alguma forma, né, que fica ali, né, que você tem algum problema médico de saúde sério, grave, né, e você tem, não é diagnosticado, ninguém sabe, você só sabe que você tem uma doença grave, né, e aí isso se desenvolve mais na vida adulta, não sei agora, né, com a modernidade, criançada daqui a pouco também está desenvolvendo isso, mas é mais normal, natural, entre aspas, né, ser com a faixa etária adulta, né. E por que a pessoa desenvolve isso, né? Isso é muito singular, né? Embora a gente tenha um estímulo, né, do medo da doença, do medo da morte, de querer controlar tudo e achar que os remédios, né, vão trazer a salvação para tudo, né? Então, é o mau uso dos remédios que a gente precisa ter uma análise crítica, tá bom? Então, vamos lá. Né, o Jaime coloca aqui, né, se é a mesma coisa que a questão do alcoolismo também, né, acho que tem essa questão, né, do quanto a questão da relação desse sujeito com o álcool, tem vários fatores, até porque é multifatorial, mas também tem gente, muitas pessoas que eu atendi, que usavam o álcool como remédio, entre aspas, né, errado, tá, pessoal? Eu bebo para dormir, tá? O cara às vezes não tá bebendo pelo prazer, ele está bebendo porque ele não consegue dormir. E quando ele bebe muito, ele dorme, tá? Ou ele bebe para anestesiar. Então, até o álcool, isso é uma outra visão, né? Pode ser muitas vezes usado com a finalidade para aquele sujeito em específico, com alguma função, tá? Para alguma coisa, assim. Então, para sair só dessa questão da doença, entre aspas, tá? Qual o lugar de cada substância? Por que você usa um remédio? É para curar? Você usa um remédio para tirar a dor? Dor do quê? Porque aqui a gente tem que lembrar que o corpo não é separado do emocional. O emocional não é separado do corpo. A gente separa, mas tem que lembrar que não é. Uma coisa interfere na outra, do quanto emocionalmente interfere, né, no seu corpo, em toda a sua dinâmica e vice-versa, tá? Boa noite, Joaquim. Vamos passar aqui para ver o pessoal. O Ed coloca a importância de fazer um bom uso, né, dos remédios. Muito bem. Obrigada. O Rica, um grande abraço. Acho que é importante, né, de alguma forma, falar aí, né, do quanto isso é um quadro crescente, o quadro da, né, o hipocondríaco, porque a gente tem também uma sociedade que estimula os excessos. Eu diria que seria o consumo. Não somos consumistas em excesso? Consumidores de compra, de tecnologia, consumidores de comida, né? Somos uma sociedade que é estimulada a consumir, somos consumidores excessivos em muitos aspectos. Então, também tem os consumidores de remédio. A pessoa compra remédio sem precisar, para ter em casa, para guardar, para dar para o outro, para se um dia precisar, e ela vai colecionando remédio, né? Ela vai querendo controlar totalmente o que ela pode sentir, a dor, né? E aí a gente está aqui para fazer uma análise crítica disto também. Então é um tema muito atual poder falar aí dos usos excessivos dos remédios,
do quanto é possível de alguma forma, né, essa pessoa que tem esse quadro hipocondríaco, né, o médico que acompanha ela ajudar nesse processo, né, buscar outras formas, né, às vezes até de diminuir muito essa ansiedade dessa pessoa em relação ao seu corpo, a sua doença, né, às vezes uma psicoterapia e outras alternativas para ela cuidar melhor do corpo dela, do emocional dela, para ela poder se deslocar desse estado psíquico, né, que é uma obsessão com a doença, tá? E depois a gente até faz uma análise crítica. Uma pessoa que tem tanto medo da doença e quer controlar, de alguma forma, o que mais ela faz é cultuar a doença, né, de alguma forma. Então é algo até meio paradoxo, né? Então vamos pensar sobre isso assim. Então é um tema, poder falar dos usos excessivos é um tema atual, importante, tem o mau uso mesmo dos remédios, né? E o quanto a gente vive nessa sociedade que a indústria farmacêutica, né, é o patamar lucrativo, a doença como mercadoria. Então, né, ficar doente, né, traz lucros para muitas pessoas, né, para muitas empresas, né? E será que o remédio dá conta de tudo? Será que eu não estou terceirizando? Eu estou terceirizando para o remédio coisas que eu não quero ver, enxergar, tá? O Marcos coloca aqui, né, que a humanidade viveu muito bem sem os psicotrópicos até um século atrás. Obrigado, meu amigo. Sim, e nesse século estamos se anestesiando, né? Estamos usando os psicotrópicos. São drogas legalizadas que estão aí, né, sendo vendidas à torto e direito e tentando, né, e o quanto isso, se realmente fosse, né, a cura, a salvação, as pessoas, né, usavam tempo parar, não, mas tem esse contínuo, né? Tanto é que a gente fala o sujeito comprimido. O sujeito, ele é comprimido na sua subjetividade, ele é chapado, né, pelas substâncias, pelos remédios, e aí de alguma forma ele fica fechado, né, no comprimido, ele se comprime, né? Eu já atendi muitas pessoas com uso excessivo, errado, né, de substâncias, né, de remédios, de psicotrópicos, que não sente mais. Tá tão anestesiado que não sente a alegria, a tristeza, né? E a gente tá vivendo uma sociedade que não quer sentir mais, não quer sofrer, não precisa nem ter alegria, mas sofrer nem pensar emocionalmente. Então vamos engolir os remédios, né? Para não falar de outras coisas. Então é algo para a gente pensar. Como isso é forte e precisa ser olhado, porque cada vez mais as pessoas usam, né, os remédios mais cedo, né, jovens, e aí isso está crescendo cada vez mais. O Ed coloca aqui, né, que tem que tomar cuidado com alguns profissionais mecânicos, né, profissionais muito, às vezes, tradicionais e que tem uma lógica que dopa as pessoas, não sabe lidar com os altos e baixos, né? Até porque, pessoal, a gente não é um robô, a gente não é uma máquina. Então a gente vai ter uma outra relação aí com as escolhas. Boa noite, Regiane, um grande abraço. Eu acho importante. A Carla, boa noite. Então, pessoal, vamos conversar, acho que essa questão também, né? Pensar assim, por que você, por exemplo, na sua vida, no seu cotidiano, como que você aprendeu assim, né, na sua família, nas suas interações, você aprendeu, lembra naquela época que tinha a caixinha dos remédios, né, que os remédios estavam lá, ficava, meu dia foi puxado hoje, aí você vê seu pai pegando um remedinho, meu dia preciso me acalmar, aí a pessoa, né, e aí isso vai fazendo parte, né, do cotidiano, usar os remédios para várias finalidades, né,
E aí a gente precisa tomar mais cuidado, porque senão a gente fica colocando os remédios, cultuando os remédios como se eles fossem deuses, né, que vão salvar as pessoas delas mesmas. E a gente, o ser humano, está buscando uma cura nos remédios, e isso está bastante distorcido, está bastante desequilibrado, tá? Então vamos tomar bastante cuidado com isso, né? A gente passar informação para as pessoas, porque qual é a sua relação com os remédios, o que você aprendeu, né? O que você pode mudar em relação a isso, a esse equilíbrio, esse uso adequado naquele momento, naquela quantidade, tá? Não pegar o remédio do seu vizinho ou do seu amigo. Não usar a quantidade que ele está prescrevendo para você. Ele não é médico. E mesmo médico, você tem que avaliar se o seu médico tem qualidade, se ele está atualizado, né? Também tem isso. Então, acho que é importante. Qual é a relação sua com o seu corpo, né? Estamos falando de remédio, estamos falando do emocional, estou falando do corpo. Como você cuida do seu corpo, né? Você cuida bem? Se uma pessoa tem um quadro de hipocondria, que só pensa na doença, vai no médico, né? O médico não acha nada, faz todos os exames, a pessoa teima, que ela tem uma doença, que ela não sei o que, e ela fica, né? Vai no remédio, faz esse exame, compra outro remédio, e ela fica nessa neura, né? Nesse estado psíquico alterado, né? Do quanto ela tá nessa dinâmica, mas de alguma forma, se a gente perguntar se você cuida do seu corpo bem, você não deveria ficar assim. É muito interessante assim. Se você tem segurança que você está cuidando na medida do possível bem de você, por que você precisa ficar assim nessa relação com a doença tão forte, né? Tão focada? Então acho que esse é um ponto importante assim. A Regiane coloca essa questão, né, de ser flexível, de buscar esse equilíbrio. Sim, porque aí eu não jogo tudo pro remédio, né, porque o remédio em determinados momentos. Então, isso é importante. Como é fácil desequilibrar, né, na vida, nas coisas, nas relações. Então, às vezes você é equilibrado numa área, mas na outra você não é, né? Você cuida, ok, lá do trabalho, você tem um limite, mas lá pro seu marido você desequilibra e não deixa ser cuidada por ele, por exemplo. Então, essa questão do equilíbrio é um desafio diário e a gente tem que olhar para isso, porque de vez em quando a gente pode, né, oscilar um pouco, até porque a gente é ser humano, né? Obrigada, Amanda. A Amanda coloca que a medicação cuida de aliviar os sintomas, né? O quanto é importante. E alivia, mas o que está por trás do sintoma, né? O que o sintoma diz desse sujeito, né? Porque daí alivia, né? E aí eu acho que já tá bom, eu faço esse alívio, né? E aí eu fico aliviando, e eu não sei o que está por trás. Então, pessoal, tem um valor a dor. A dor, o sintoma, ela diz algo daquela pessoa. Se a pessoa alivia a dor, ela mascara, ela coloca ali um pano quente, ok, porque é ruim ter sintoma, ter dor, mas se ela acostumar com isso, ela vai ficar só aliviando e não resolvendo. Então, a pessoa, sei lá, né, vou chutar aqui, a pessoa tem uma má postura, né, o cotidiano dela do trabalho também interfere, ela tem uma postura, ela tem uma tendência genética, né, sei lá, na coluna dela. E aí ela tem dor, ela vai tomando remedinho para dor todo dia e pá, alivia e tal. E ela não olha que ela precisa mudar a postura dela, ela não olha que ela precisa rever o ambiente de trabalho, ela não olha que ela precisa aprender a relaxar. Olha quanta coisa. E tudo isso o remédio não vai dar para ela. É ela que é responsável em mudar os hábitos e os comportamentos dela diante da própria vida. Acho que esse é o ponto, porque daí o que eu busco? Eu busco no remédio algo mágico, alivia e eu vou aliviando. Parece que o alívio é como se eu também fosse empurrando a vida com a barriga, né? Vou aliviando. E tem coisas que você não tem que aliviar, não. Você tem que ver aquilo, né, que é para poder ter solução, para poder buscar resposta, para poder mudar. Porque enquanto eu vou aliviando, eu não mudo o meu jeito de viver.
eu não mudo o meu cotidiano, eu não mudo a minha postura, né? Eu não mudo o meu jeito de cuidar de mim. Então, acho que é um ponto importante, né? Até esses exemplos mesmo, assim, como é você com o seu corpo, né? Porque a gente tem que trazer o corpo à cena nas nossas discussões, não só o psicológico, mas o corpo, né? Como que você cuida do seu corpo? Desde quando você acorda de manhã até como você vai dormir, como que você cuida dele, né? E tem cuidado do corpo de forma estética, né? Vai lá, a gente põe a maquiagem, vai lá, faz plástica, sei lá, para quem. Então tem aí o jeito, mas é mais externo. O que eu tô falando do corpo é o seu compromisso, né, com a sua corporeidade, como que você cuida disso, né? Acho que é um tema importante, né? Não é só de fora, né, mas é aí dentro do seu corpo, como você se relaciona, né, com isso, com o diagnóstico, as doenças, né? Porque hoje tem os exames, os excessos, até uma crítica a área de saúde em que o sujeito é o resultado do exame, né? Então ele vai lá, não tem olhar, não tem troca, é uma crítica. Precisamos voltar, né, a humanidade nas relações aí de saúde, né? Que existe um sujeito, então é importante, né? Usar melhor isso. Você diante do outro que vai cuidar de você, você se colocar. Porque nem sempre ele vai fazer isso, mas se coloca como sujeito. Você não é um joelho, né? Você não é uma perna. Você pode até estar ali naquele especialista, mas você é o primeiro que tem que levar isso para o médico, porque às vezes não vai vir dele, né? Se você levar, ele também pode ter até tenta cortar isso, mas você que tem que assumir isso, assim, né? Que você é um todo, você não é a parte do seu corpo, tá? Então a gente precisa olhar para isso assim. Então, tudo bem, tem que usar o remédio, ajuda, tem, né? Mas que mais assim? Além do remédio, que é importante usar, qual é o outro remédio que não é um remédio químico? Então, essa pessoa tá até tomando um remédio para dor por um tempo específico e junto com isso a pessoa vai fazer a caminhada, vai fazer aquelas orientações, ela vai fazer também, né? A gente tem esse costume errado de buscar ajuda só quando já, né, não temos uma atitude preventiva, de forma geral não temos. Então acho que é isso assim. Então, exemplo, você tá com uma dor de cabeça, né? E aí você já dá um remédio ali que você não sabe se né, se tá com fome ou se tá muito cansado. Você não espera essa dor ir embora. Até porque temos uma cultura que você não precisa ter dor. Temos que ter prazer, né? Nada de dor, né? Tudo ok. E aí eu não tolero dor, porque eu não sei mais lidar com dor. Eu quero que ela suma imediatamente. E daí eu não sei nem da onde ela vem. Tô com uma dor de cabeça, eu já tenho remédio. Naquele momento que ela veio, eu não tolerei isso, né? E cada um tem uma tolerância à dor, isso é aprendido, isso tem uma questão também individual, também tem isso. O que eu tô fazendo é trazer essa reflexão. De repente, essa pessoa não precisava tomar aquele remédio, porque assim que ela comesse, né, passando um tempinho, ela já ia diminuir a dor, ou ela tomou muito sol, tá? Mas uma pessoa que tem um quadro hipocondríaco, quando fala tem uma dor de cabeça, ela já imagina, né, que já tem uma preocupação excessiva, que pode ser uma doença grave, que nenhum médico está diagnosticando, e ela vai de médico em médico procurando um diagnóstico, e a vida dela, de alguma forma, é buscar a doença, né? Dizendo, né, que quer sair disso, mas o que mais ela busca é a doença, né? Então, uma doença grave ainda, né? Ela é tão poderosa que tem uma doença grave que ninguém assume, e isso vira um vício, né? Uma mania. Isso prejudica até as relações familiares, né? E como parar uma pessoa, assim. Então, a gente está trazendo aqui isso, o quanto você às vezes já está fazendo mau uso aí, se não tomar cuidado, isso vira até algo, né, aceitável para a sociedade. As pessoas cada vez mais buscarem remédio, né, essa relação com a doença, eu tenho isso, tenho aquilo, e aí busca no Google o que eu tenho, o que eu não tenho. Então, e a ansiedade, ela vai crescendo em relação aos sinais, os sintomas. Então ela tem um sintoma, ela aumenta isso de uma forma racional, e isso traz muito sofrimento.
Porque ela não vive a vida, ela vive a vida a partir dessa relação com a doença. Tantas coisas para fazer na vida, que você pode até ter uma doença, fazer os exames no médico, às vezes ficar preocupada, mas além disso, tem uma vida aqui. E essa pessoa equilibra de novo, ela tá cuidando da saúde, tá fazendo os exames, às vezes tá com dores, até tá tomando remédio, mas o foco da vida da pessoa não é a doença. É até buscar a saúde. Eu tava com dor, mas eu fiz uma caminhada, fui visitar uma amiga, foi muito legal, fui assistir um filme. A pessoa tem a vida, ela não tem só a doença. Então, acho que também tem esse ponto, né? Por que uma pessoa se fixa tanto numa doença? O que será que está por trás disso, hein? Minha amiga Glaucia, grande abraço, obrigado pela sua amizade. Qualquer dor, né, Anderson, já toma um Dorflex, né? Qualquer dor, assim, Flávio. E aí tem essa tendência mesmo, né? Remedinho, e aí vamos olhar para isso, vamos tomar mais cuidado e vamos respeitar mais a própria dor, o limite, conhecer. Porque se você põe muitos remédios, você deixa de conhecer o seu corpo. Você vai aumentando a tolerância dele, porque tem gente que toma tanto tempo em uma quantidade, né, tão excessiva, que o corpo tem uma tolerância em relação, né, àqueles remédios, não faz mais efeito, e a pessoa, de alguma forma, quer mais remédios. Eu atendo nesses 22 anos aí, as pessoas que têm prejuízos graves, usando aí 40 anos de muitos medicamentos, principalmente dos calmantes, né? E aí sair disso é um processo que gera uma dependência química, e sair disso não é tão simples assim, tá? Então, quem tem esse quadro de hipocondríaco, né? Vai no médico com muita frequência, né? Vai sem necessidade, faz aqueles exames, e aí ela deixa de ser mãe, deixa de estar ali com o marido ou com o namorado, né? Deixa de projetar outras coisas para ficar focando aí na doença, de uma busca sem fim, né? Então, e tem perigos assim, se a gente for pensar hipocondríaco, né? Porque a pessoa se automedica. Quantos casos você vê, por exemplo, né, nos prontos socorros, assim, que a pessoa faz um mau uso de remédio, né? Então, acho que tem muito isso, assim. E quando o médico fala, você tá bem, a pessoa não aceita, ela fica brava com o médico, fala que o médico não sabe nada e vai para outro médico e vai para a farmácia comprar remédio, e a farmácia gosta de vender porque ela ganha com isso. Então, os hipocondríacos para a indústria farmacêutica são exemplos de consumidores, tá? Porque daí ele quer comprar, a farmácia quer vender, né? E aí cola esse casamento, né, desses excessos dos remédios. E aí tem internação desnecessária também para o quadro de hipocondríaco, né? Tem os exames, tem muita coisa que não precisava ser feita, né? Essa pessoa falta no trabalho, nos compromissos, então afeta mesmo até os vínculos familiares. Então, né, a gente precisa, se você conhece alguém que tem esse quadro mais grave de hipocondríaco, né, conversar, às vezes é buscar uma ajuda, né, de um profissional, e de alguma forma ajudar essa pessoa a olhar para isso e ela perceber. Ela tem que ter consciência, senão nada muda. Tem que perceber o jeito que ela tá, né, com a relação dela com as doenças, com o corpo, tá? Olá, Flávio, boa noite. Um grande abraço, né? Tem esse diagnóstico também da fibromialgia, né? Fibromialgia, de alguma forma, né, é uma dor generalizada no corpo, né? Esse diagnóstico ele não é fácil, porque tem que ter os diagnósticos, né, diferenciais, é muito complexo, né? Que a gente, eu já vi alguns casos assim, né, com buscas também que não seja só os remédios. Hoje tem outros tipos de remédio também que estão sendo estudados, mas além da medicação é importante até isso, assim, né? O que alivia a dor, né? Então tem pessoas que fazem, né,
aulas assim de natação e de ginástica, né? Ou de alguma forma até busca essa questão do pilates. De alguma forma, se o seu corpo tem uma sensibilidade com muita dor, você precisa relaxar. Você precisa buscar formas de aliviar esse corpo, cuidar melhor do corpo, cuidar melhor do emocional, porque além da fibromialgia, né, ter uma questão fisiológica, também tem essa questão emocional. Além de doer o meu corpo, o que mais que dói em mim? O que mais? Né? Eu estou sofrendo da dor no corpo generalizada. Além disso, o que mais que eu sofro? Que também pode ter ido para o corpo, né? Então, cada caso é um caso, assim, mas eu acho que de alguma forma é ir no médico que te acompanha, mas puxar para esse lado também do emocional e de buscar alternativas que não só foquem nos remédios, mas outras formas de cuidar do seu corpo, outras formas de você olhar para o seu corpo, tá? E eu lembro até de uma pessoa muitos anos atrás, né, e essa relação mesmo, né, da fibromialgia. E eu lembro que essa pessoa em específico, quando, né, de alguma forma, né, mudou alguns laços da vida dela, ela diminuiu muito, assim, essa dor. Então, precisa olhar para você, assim. Mas que bom que você está sendo acompanhado, né? O Ed coloca, né, para dor, tem as ervas naturais. Flávio tem o emocional. Olha para ele. É importante você falar, falar ou expressar de alguma forma as suas outras dores. Ela precisa ser externalizada, porque senão ela tá mais no corpo, tá? Ajuda um pouco mais quando você expressa a sua dor, porque às vezes é de um tamanho que engloba até o corpo, então precisa olhar para isso, né? Então, assim, por exemplo, eu tô falando porque às vezes a pessoa tem um diagnóstico e ela não é hipocondríaca, ela tá com aquela patologia, tá? Ok, mas uma pessoa que tem esse quadro de hipocondríaca, né, de alguma forma, ela sente já uma dor, ela já procura o médico rapidamente, né, ela toma o remédio, às vezes, né, descontroladamente, né, às vezes você sente uma dorzinha de cabeça, você não pensa assim, pode ser um cansaço, né? Você já vai pensar, é uma doença grave, será que é alguma coisa no meu cérebro? Será? Então, de alguma forma, vem, né? Essa negatividade, esse pessimismo e essa relação, uma relação de pacto mesmo, você com a doença, né? Veio um sintoma, você já tá na morte ou na doença de uma ansiedade. Tem a ansiedade também muito presente, uma ansiedade muito significativa, né? Então, às vezes a pessoa, né, tá com uma dor, procura na internet e ela vai lá, ela, de alguma forma ela fica em torno da doença, né? Às vezes se o médico fala, você não tem nada não, a pessoa fica brava com o médico, vai procurar outro médico, né? Então, se você viaja, por exemplo, você leva aquela mala cheia de remédio, diferente de você levar, né? Mas a pessoa leva para a vida a doença e os remédios. Ela não leva outra coisa, ela não leva nem ela, tá? E aí acho que tem essa questão, alguma coisa que o seu corpo é muito grave, muito grande, né? E a pessoa, quando você fala, não, você tá bem, não deu nada no seu resultado, seus exames estão ótimos, a pessoa fica brava e ela vai provar, ela quer provar para ela e para o outro que ela tem uma doença grave. E a questão, gente, por que será que isso pode acontecer? Tem vários fatores, uma questão genética, de fatores de vida, né, ou de experiências que a pessoa passou na vida, então ela fica mais sensível, né? Mas tem gente que procura, assim, né, o carinho, a aceitação do outro, a aprovação, procura, né, ser olhada através desse jeito, porque eu sou a doente, olhem para mim também, né? E acho que não dá para generalizar, mas alguma coisa tem, né? Alguma coisa nossa tem da gente, tá? Então a gente precisa olhar para isso. Então, né, o que é importante nessa questão de diminuir essa relação com a doença são técnicas mesmo de aprender a relaxar, né? Também a questão da respiração, gerenciar esse estresse, né? Acho que tem que ter um processo de autoconhecimento, a psicoterapia, a análise, né? Você ter alguém ali que você fale um pouco disso, né? O psiquiatra que acompanha o médico para diminuir um pouco isso, né? E bancar isso, né? Não cair
não cair na manipulação da pessoa, ter um limite, tem que ter limite, tem que ter um limite, para senão não tem fim o negócio, a pessoa vai, né, nessa fantasia, nessa loucura assim dela, da doença, e aí fica em torno disso, então é muito grave assim. O Ed coloca aqui, né, Ed, essa questão da dor, da solidão, é uma dor que pode estar no corpo, estar no emocional, estar na cabeça, como lidar com a solidão, ela é sua, ela vem do quê? Você abandonou você nesses dias, é uma solidão do outro, como lidar melhor, sem fugir da solidão, sem anestesiar. E aí o remédio foi você exercitar e relaxar. A gente possa até no final da live aqui buscar, propor para os colegas e para a gente mesmo quais são os remédios que a gente pode indicar, sem ser médicos, né? Remédios entre aspas, quais são os remédios que não são remédios, que podemos indicar para a gente mesmo que faz bem. O que faz bem para você que não é remédio químico? Qual é o remédio? E o Ed coloca o exemplo de exercitar e de relaxar. Esse é um remédio, né? Ele tá aí, não precisa, né, ficar nessa busca. Então, essa capacidade de você cuidar de você. A gente está falando de remédios, de doença, mas indiretamente a gente está falando dessa capacidade, como que você cuida de você. Né? Você quer controlar tudo, você tem um nível de estresse, você sofre por tudo, aí vai ficar doente mesmo, vai doer tudo, né? Porque você pegou tudo. Ou você tem uma dor gigante na coluna, mas você leva na coluna, que é seu esteio, você leva todos os seus filhos, os netos, e aí vai ter dor mesmo, né? Então tem que olhar, olha para sua dor. Olha para sua dor física e pensa o que ela diz de você, né? A Elisângela coloca, né, que o quanto emocional reage aí com as dores no corpo, né, somatiza, né, e acho que e aí pensa mesmo em tomar remédio, mas tentem, pessoal, assim, fazer esse exercício de um tempo maior, assim, de tolerar essa dor e buscar, às vezes, até, assim, outras formas de aliviar, né, que isso... Às vezes tem gente que fala, nossa, eu não tinha o hábito de tomar chá, mas o chá emocionalmente até me acalma, né, além das ervas, mas quando eu faço isso, eu faço um ritual de me desacelerar, eu vou lá, faço um chá, é quentinho, isso tem a ver às vezes com uma né, de alguma forma com uma associação de carinho, de cuidado. O que você está precisando dar para você que nenhum remédio vai dar? Tá? Então, acho que é algo importante aí. E aí eu queria até trazer essa questão assim, né? Muitas vezes a pessoa foca mais na doença do que na saúde. Ela foca mais no negativo, no destrutivo, né? A gente diria que a pulsão de morte está mais presente do que a pulsão de vida, né? Então você tem muito medo da doença, muito medo da morte, e o que isso diz de você? Como que tá a sua vida? Se você tem tanto medo da morte ou da doença, né? Como que você está cuidando de você? Né? Porque é um tipo de obsessão e aí é um ponto fixo. Tudo que é um ponto fixo, isso é perigoso, tá? Você fica ali, uma obsessão, aquele ponto fixo, desconecta. Tem tantos outros pontos para você olhar, porque aí você vê a vida de uma forma mais ampliada, né? Então, acho que o Ed coloca aqui em relação ao fora, né? E aí dói. Tem muita coisa na vida que dói, não é, pessoal? Tem muita coisa que dói. O que a gente faz? A gente chora, a gente conversa com um amigo, outra pessoa vai lá fazer, né, uma oração, outra pessoa vai caminhar, outra pessoa vai desenhar, vai tocar, outra pessoa vai na terapia. Tem muita coisa que dói, né? Às vezes dói no corpo, porque eu não consigo, né? Foi pro corpo, porque já faz tempo que tá aí no emocional, né? Então, acho que outras alternativas aqui dos colegas é fazer musculação, correr, ler um bom livro. Então, né, acho que tem essa questão. Acho que
Tem pessoas que têm uma relação tão forte com a doença, com a patologia, com essa questão hipocondríaca, que ela não percebe que ela é uma pessoa, ela é uma doença ambulante, é uma doença em potencial, qualquer coisa pode, né, piorar, ela não vê outras coisas nela, tá? Ela está cega para outras coisas. Porque lembra que eu falei, às vezes você tá num momento difícil, ou tá fazendo um diagnóstico, ou tem um diagnóstico, mas junto com isso, de alguma forma, junto com essa questão, você tem outras coisas para lidar, porque isso às vezes dá força para você lidar com a própria doença. Quando você sai dela, olha outras coisas, descobre outras formas de expressar a dor e enfrentar. Porque estamos aqui falando de viver a vida, gente, de enfrentar a vida, os desafios, né? Então, o Flávio até coloca aqui, né, Flávio? Às vezes chora, tem muita dor, não tem mais lágrima, mas às vezes a gente precisa de mais. Às vezes precisa de colo. Às vezes você precisa de um colo que você confia, às vezes a lágrima já chorou tanto. O que mais que eu tô precisando? Porque às vezes isso já não dá mais certo. E aí a gente vai buscando, né, outras formas de lidar com a dor emocional, né? O que você tá precisando? É uma pergunta importante que às vezes a gente não sabe responder. O que você tá precisando dar para você que essa dor vem gritar para você? Aonde está doendo, além do corpo? O Sérgio coloca a importância de se distrair, de passear. O Jaime coloca a questão da cannabis aqui, né, Jaime? Obrigado. É uma polêmica ainda, o Brasil tem poucas discussões, mas está avançando muito, assim, lógico que essa questão mesmo, assim, né, do quanto os efeitos colaterais, né, comparando com os outros medicamentos psicotrópicos aí, né, a gente tem grandes pesquisadores, né, o Carline que faleceu, o Siddhartha Ribeiro, então, né, tem o Dartil, então tem pessoal que estuda, pesquisa, e a gente está numa revolução, tá, pessoal, em relação, tem os medicamentos aí tradicionais, né, e aí tá avançando muito mesmo, outros tipos de formas de aliviadores, né, que não sejam esses tradicionais. A gente realmente tem um avanço da cannabis medicinal, né, como óleo para várias doenças, até para fibromialgia, mas aí tem que ter um médico que acompanha, né. A gente tem um avanço de pesquisas de drogas psicodélicas em relação a outras patologias, então a gente está avançando muito, e pra gente a gente precisa abrir a mente, porque senão você fica a mentinha fechada, né? E aí você só fica tomando remedinho de tarja preta e fica criticando o óleo da cannabis, tá? Então tem uma revolução gigante aí, a indústria farmacêutica ela vai ter que olhar para isso, tá? E muitos pesquisadores estudando, avançando para ter outras formas de medicamentos que não sejam tradicionais e que tragam menos efeitos colaterais, tá? Então, acho que é importante, assim. Suzana, um grande abraço, né? Você coloca que a própria família colabora, né, com o hipocondríaco sem saber. Legal, obrigada, Su, né, esse paciente indicado, identificado, né, então ele é o doente da família hipocondríaco. Daí o que acontece? Obrigada, Su. Esse cara que é o doente, todo mundo olha para ele, cuida dele, alimenta a obsessão dele, vai no médico, sofre junto, né, pra quê? Muitas vezes a família alimenta o hipocondríaco, por exemplo, porque ela não quer olhar para os próprios problemas. O problema daquela família é aquele paciente identificado, aquele doente que tem uma doença grave, todo mundo olha para ele, para quê? Muitas vezes para não olhar para os próprios problemas. Então, a Su coloca aí nessa colaboração, a família também faz isso muito bem, né? Então, vamos olhar para isso assim. O Flávio coloca que os médicos mais novos estão sendo mais atenciosos em relação ao lado emocional. Muito bom, a gente precisa avançar, né? Então tem essa questão mesmo, assim, a gente precisa olhar outras coisas para não ficar cego só olhando para a doença, né? E fugindo, às vezes eu olho para uma doença do corpo ou o quadro de hipocondríaco para não olhar para outras coisas, tá?
O cara, né, fica olhando para, tá, tô com isso, tô com aquilo, porque ele não quer olhar pro casamento dele que tá péssimo, né? Ele não quer olhar, né? Ele tá às vezes com uma dor ali ou com de alguma forma uma dor no estômago, né? Ou tem ali uma úlcera, a coisa não vai, de repente ele tá ali com aquilo e ele não quer olhar para a dor, por exemplo, de que ele odeia o trabalho dele. Né, ele tem alguma coisa que emperra na vida dele porque ele tem uma questão mal resolvida lá com o pai dele, por exemplo. Tá? Então a gente tem que olhar para coisas que a gente ainda não está olhando, né? Por isso que é difícil. Então acho que tem uma questão, como que você alivia imediatamente a sua dor, quais são umas outras estratégias, porque tem um alívio, mas às vezes não é imediato. A gente quer o imediato, a gente tem hora que é mimado com o imediato, né? Pode ser aliviar. Você vai aliviar, mas às vezes não é imediato. Por que tem que ser imediato? Porque você não sabe mais tolerar dor, então não é imediato. Eu quero tudo imediato. Então a gente precisa aprender a ter alívios que sejam mais duradouros, mas alívio também sem deixar de pegar atalhos. Você pode até aliviar, mas você tem que saber que você tem que olhar para aquilo que está ali e não fugir, tá? Então acho que as pessoas também não dão tempo, né, para as coisas serem processadas, elas querem resultado rápido, então tem tudo a ver com uma sociedade atual. Então acho que é importante assim, né, se você sai da doença, do hipocondríaco, da doença por curar, o que sobra? Se a sua vida é procurar a doença, tomar remédio. A sua vida é problema, tomar remédio e vamos procurar uma doença. O que você está fugindo? O que sobra em você? Quem é você sem isso? Quem é você sem o foco da doença, do remédio? O que te interessa na vida? Você perdeu o interesse e aí o seu interesse agora é a doença de forma excessiva para não olhar para quê? Tá? Então acho que é um ponto importante. Senão você vive em prol da doença e não em prol da saúde. É muito interessante, quando eu fiz o mestrado, foi em 2004, na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Grande universidade, né? E eu lembro do quanto já lá em 2004 a gente via os estudos, né? O quanto o Brasil estuda mais a doença do que a saúde. E eles tinham uma parceria com a Universidade de Portugal, Algarve, e lá eles trabalhavam as pesquisas na psicologia da saúde, era muito voltada à promoção de saúde. Eles estudam mais a saúde do que a doença, e esse é um diferencial aqui do Brasil, né? A gente precisa aprender muito, né? Nesse sentido do que a gente precisa estudar mais o que dá certo, a saúde, o que promove saúde nas pessoas, do que prevenção só de doença. Então é um outro foco e é muito interessante, né? Então acho que é um ponto importante aí para a gente pensar. Como passa o tempo rápido, hein, pessoal? Mas assim, eu acho que é importante assim, como que você lida com os sinais do seu corpo, esse autoconhecimento que você tem físico, o autoconhecimento emocional. Acho que o convite aqui da live é você olhar para as outras formas de você cuidar do seu corpo, não só remédio, não só doença grave, né? É entender como o seu corpo funciona. Aí você tem que estar conectado para você, né? Como que você funciona, sabe assim, vou chutar aqui algumas reflexões, tá? O que você come, como que você come, o que você bebe, né? Qual a quantidade disso, né? A relação sua com atividade física ou não, como que você relaxa, como que você né, tira o estresse, o que te faz mal e o que te faz bem. Isso tem a ver com o seu corpo também, né? Como que você lida? Você está fazendo o que te faz mal? Você está engolindo muito sapo? Você está ficando muito reprimido, né? Semana passada eu escutei de uma pessoa assim, eu não posso, sei lá, quando meu pai chega em casa, por exemplo,
Eu não posso nem expressar que eu tô nervosa, eu tenho que ficar tensa, tenho que ficar quieta, porque não posso, né? A pessoa não pode nem relaxar assim, né? Ela tem que parecer que tá bem 24 horas. E isso é muito tenso, porque a tensão vai para o corpo, vai para a coluna, vai para toda uma estrutura. Você vive tenso todo dia, né? Diante daquela pessoa, né? Então, o que te faz bem, o que te faz mal, o que você está fazendo? Aí até lembrar, né? Eu falei do vídeo no comecinho da live. Tem um vídeo lá no canal, no YouTube, que é o que te faz mal. E se você, né, uma reflexão lá, o que te faz mal? E você continua deixando o outro fazer o que quer de você, né? Ou te fazendo mal, ou você já é a própria pessoa que te faz mal. Então, se você está vivendo assim, é lógico que você também vai adoecer do corpo, emocionalmente, espiritualmente, né? Então, o que você pensa? Como que você pensa sobre a vida, sobre as coisas, sobre os problemas, né? Essa autopercepção, essa linguagem corporal, essa linguagem verbal, é cuidar de você, a sua sensibilidade diante da dor, diante da superação, né? Da responsabilidade de você cuidar melhor de você. Então, eu acho que a reflexão dessa questão dos remédios passa por quê? Passa pela via de como você cuida de você. Como que você lida com o seu mal-estar, com o seu bem-estar, com o seu corpo. O que você suporta? Quais são os pesos que você está carregando? O que você foge? Né? O que você não quer olhar? Então, e aí isso tem a ver com o corpo, com a relação com os remédios. Acho que em que lugar você coloca os remédios na sua vida? Você coloca no pedestal, no patamar? Não, é você que tem que estar nesse lugar. O remédio, ele é uma estratégia mais pontual, né? Tem tantos outros remédios na vida e a gente precisa olhar e fazer um bom uso disso, tá? Acho que a sua relação mesmo com o processo de adoecer, né? Dessa questão da saúde, o que é estar saudável para você, o que você precisa fazer, né? Acho que tem uma coisa importante, pessoal, o que cura você? Mas não estou falando de curar no sentido de remédio, é uma visão mais filosófica, assim, o que cura você? O que te faz bem, o que cura você sem seu remédio? Já pensou nisso? Qual é o outro remédio que depende só de você dar para você, que não é o remédio químico? Procura esse remédio, vai descobrir, vai atrás. Para você fazer isso, você precisa conhecer você e olhar para você, né? Então, de alguma forma, descubra sobre você. Acho que tem isso assim. E eu diria que a gente não vai curar a gente da gente, porque a gente está aqui para olhar para a gente, né? Então, só se você ficar anestesiado, não sentir nada e também não viver. Então, eu acho que a reflexão de hoje, desde a data, né, 5 de maio, que é essa data da campanha de um uso mais racional dos remédios, de tomar cuidado com os abusos, com os excessos, de achar que o remédio é o salvador de tudo, né, de que você tolerar mais as dores físicas, buscar outras alternativas que não seja, né, o remédio para anestesiar ali ou só aliviar o sintoma. Você precisa fazer mais por você. Você precisa mudar, né? A gente está falando de mudar o jeito de viver e cuidar melhor de você. Acho que as lives têm esse objetivo de fazer essa provocação e olhar. Então, queria que você pensasse aí, olhasse, né, quais são os remédios que você já está dando para você, que você não compra na farmácia, você não precisa passar no médico. São remédios que fazem bem, né? Que não estão nas pílulas. Né, que você possa ser um sujeito e que tenha uma diversidade de escolhas, né, que você possa falar, tem tanta coisa que me cura, tem tanta coisa que faz bem para mim, tem tanta coisa que eu preciso cuidar. Então, acho que esse é um ponto importante, assim. Faça essa reflexão. Se você tiver alguém que estimula, né, muito o uso do remédio, não ajuda essa pessoa, não. Às vezes dá uns cortes aí, né? Não dá seu remedinho pro outro, não. Toma esse calmantinho aqui. Não, sim, né? Não estimula isso, assim. Eu tenho um exemplo de pessoas que largaram, às vezes, anos de tomar calmante, né? E estão se sentindo melhor. E hoje são pessoas críticas, né?
e não fazem isso com as pessoas, são mais cuidadoras, são mais cuidadosas e cuidadoras dos outros. Então acho que é um ponto importante. Vamos buscar outras formas de cuidar do corpo e do emocional sem estar tanto ligado à indústria farmacêutica, tá bom? O Sérgio coloca aqui que o amor e o carinho é o melhor remédio que se tem. Tem que fechar essa live com essa frase, hein, Sérgio? Muito obrigada. Realmente, o amor e o carinho tem a ver com esse cuidado, que é o melhor remédio que você tem. E você tá dando amor para você tá dando carinho para você tá fazendo isso diariamente na sua vida? Então, vamos fechar com a live. Obrigado, Sérgio, pela sua frase. Estamos falando aqui dos remédios que tem a ver com a capacidade de amar, amor próprio, amar seu corpo, respeitar, olhar para ele, escutar o seu corpo, escutar o seu emocional. E acho que vale a pena. Vamos exercitar mais o amor? Tá? Eu queria agradecer muito. Obrigado, Du. Agradecer muito essa oportunidade também de estar aqui. Estamos fechando pela questão do horário. E vamos compartilhar essa capacidade de cuidar melhor da gente, sem estar, né, na questão do remédio, do medicamento, dos maus usos, que a gente possa encontrar muitos outros remédios e, como de alguma forma o colega coloca aqui, amor e carinho. Que você possa ter uma semana com muita entrega à sua vida, com muita capacidade. Se essa semana você consegue gerar amor a você, criar amor a você, vê se você consegue mudar isso assim, né? Acho que pode ser até uma tarefa ou um convite. Acho que eu gosto mais de convite. Um convite para você exercitar aquilo que faz bem, um convite para você exercitar o amor próprio, um convite para você diminuir os remédios assim no dia a dia, fazer uma faxina lá e mudar os hábitos, né? Um convite para amar, né, aquelas pessoas que são importantes e cuidar melhor de você, tá? E cuidar melhor é olhar para você. A Fá coloca aqui, muito obrigado, Fabrícia, um beijo. Tem dores que têm que ser vividas e não anestesiadas. Obrigada, minha amiga linda. Uma frase também lindíssima. Tem dores que têm que ser vivenciadas e não anestesiadas. Vamos suportar essa dor que tem que ser vivida para que ela possa ser, né, transpassada. Quantas frases lindas. Vamos nos medicar com amor, respeito, carinho, com você e com o próximo. Obrigado, Fá, pela sua frase. Obrigada, Elisângela. Eu que agradeço a presença e a parceria de vocês, sempre lindas pessoas. Obrigada, Belinha, Anderson. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana e vamos fechar, né? Vamos começar a fechar a live e começar a semana com essas frases tão lindas, assim, que é essa capacidade, né, de nos medicar com amor, respeito, carinho, com os próximos e consigo mesmo. Muito obrigada a todas. Obrigada pela oportunidade. Que isso aqui é um exercício de amor, de troca, de respeito, né, de a gente poder compartilhar as nossas vidas. Que vocês possam ter uma ótima semana e que possa realmente exercer o amor como o medicamento aí que faz parte, né, de uma capacidade de nos transformar. Um grande abraço, pessoal. Boa semana. Grande beijo.